Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas notícias do jogo do Flamengo 1 a 1 fora de casa contra o Bragantino. Teve polêmica e muito mais. Ficou interessado, quer saber o que foi dessas polêmicas e tudo mais? Então assista esse vídeo até o final. E aí, vamos começar então com você, Celso Zelt. Um Flamengo que conseguiu melhorar no segundo tempo, foi buscar um pontinho que dá uma amenizada. Não salva não, mas ameniza a pressão para cima do Tite, né? Tudo bem? É isso aí, tudo bem, Edu? E olha, se o Bruno Henrique não faz esse gol, ele tinha obrigação moral depois desse lançamento do De La Cruz, que para mim foi o melhor jogador do Flamengo, inclusive nos momentos ruins. Momentos ruins que tem a ver com a escalação inicial do Tite, tem a ver com uma série de fatores e tem a ver também com a força desse adversário, né? O Bragantino é um time muito forte, contra o Flamengo se supera. O Mosqueira contra o Flamengo se supera mais ainda. Fica impossível, né? Fez um barulho bom ali no primeiro tempo. O gol que a gente viu sai de um escanteio que ele consegue, né? Ele cava aquele escanteio pelo Salceiro que ia fazendo pela direita. Mais uma vez, o time do Flamengo ficou a desejar. Menos ruim que a curva foi como você falou, né? A curva do gráfico foi para cima porque o time melhorou, a ponto até de terminar o jogo reclamando de um pênalti que poderia até ter dado a vitória ao rubro-negro. A gente vai falar também já com o Gaciba sobre o gol anulado do Flamengo, né? Ou melhor, o cartão vermelho retirado do Luan Cândido. Nesse lance aí que a gente está vendo, o Luan Cândido foi expulso, mas por uma falta no começo da jogada, lá atrás, o juiz foi ver no VAR e marcou a falta lá atrás do De La Cruz. Só aqui para a gente pontuar, né? O VAR serve para cartão vermelho, para gol, mas vai buscar sim no começo da jogada. Isso então. Mas vamos, já o Gaciba vai dar opinião sobre esse lance. Birner, quero ouvi-lo também, companheiro. Como que fica a situação do Flamengo depois desse empate? Foi buscar o empate, mas penou, né? Especialmente no primeiro tempo. Bendo, boa noite a você, ao Celso, ao Zé Elias, sempre provocador, aos fãs e às fãs do esporte. Sob o ponto de vista, acho que da massa da nação flamenguista, eu estou obviamente generalizando aqui, eu sei que nem todo mundo pensa da mesma forma, a insatisfação continua. Porque o time ainda joga um futebol bem aquém do potencial do elenco e não é uma insatisfação dessa temporada, uma satisfação de longo prazo que vem bem diante, desde a última temporada. O primeiro tempo certamente deixou os flamenguistas muito irritados mesmo. O segundo tempo a equipe melhorou, né, como você disse na abertura, mas ainda longe de deixar a torcida satisfeita. Sob o ponto de vista de quem dirige o Flamengo, e aí para mim é sempre a grande questão, por quê? Pediram ao Tite para priorizar o campeonato estadual. E aí, óbvio, tem uma programação feita para ganhar o estadual, que é o campeonato mais irrelevante que o Flamengo disputa na temporada. E o Tite ganhou com bastante facilidade o campeonato estadual, mas é óbvio que isso comprometeu, como ele mesmo disse em entrevista depois, a parte física de alguns jogadores, tem que fazer alguns rodízios, deve interferir também na hora de treinar a equipe. E o nível do desempenho flamenguista nesse momento está abaixo do que eu acho que poderia estar. Eu não imaginava o Flamengo agora no ápice da forma. Imaginava o Flamengo mais consistente, capaz de, por exemplo, de pegar uma boa equipe do Bragantino e tornar o jogo consideravelmente desconfortável para o Bragantino. E o Flamengo não fez isso. Não. Acho que o resultado está de bom tamanho. Acho que a situação do Flamengo ela oscila entre a estagnação ou pequenos avanços e momentos bem abaixo do que o time pode oferecer. Em algum momento isso precisa mudar. Essa é a grande questão. Em algum momento isso precisa mudar. Em algum momento essa equipe precisa reagir. E eu não acho que isso vai ser num estalar de dedos como se você apagasse e desse uma luz. Tem que ir subindo degrau, subindo degrau, subindo degrau. O segundo tempo talvez seja um degrau. Só dá para saber mais para frente nos outros jogos. Vamos ver o próximo capítulo, né? É isso. Agora, Zé, a impressão que me dá assim, vale lembrar que o Tite pegou esse time antes do final da temporada passada, né? Quer dizer, ainda pegou o final da temporada para preparar esse time para 2024. Mas olhando o jogo hoje, a impressão que me dá é que, taticamente, o Bragantino é muito mais time do que o Flamengo, né?
Boa noite, boa noite, Xará, boa noite, Celso, né, professor, boa noite, Birner, boa noite a todos que estão nos assistindo. Excelente noite, o Bragantino foi bem melhor pelo erro, né, do Tite. O Tite já começa escalando errado. Aí eu não sei se é aquela velha e famosa frase do Vanderlei Luxemburgo, que ele fala que o medo de perder tira a vontade de ganhar. É exatamente isso, porque o time hoje entrou de forma errada. Se você tem a possibilidade de jogar com o De La Cruz ou o Gerson na frente, o De La Cruz e Alan no meio campo, mantenha a sua estrutura. Põe um ponto de velocidade como ele vinha fazendo, põe o Lohan, põe o Luiz Araújo, deixa o time do jeito que está jogando. Ah, não, mas tem que poupar. Daqui a pouco, então, vamos fazer o seguinte, coloca um doutor lá, um médico, um fisiologista, um cientista para escalar o time. Porque não é possível. O Tite começa antes que todo mundo. Eu acho, né? O Birner falou que esperava o Flamengo um pouco mais. Mas o Flamengo não pode estar abaixo fisicamente do Red Bull. O Red Bull entra com uma proposta de jogo, ele deixa o Ramires centralizado, ele põe um 4-1-4-1. Praticamente ele espelha o time do Tite. Né? Que o Tite entra com 4-1-4-1 com o Igor Gomes um pouco mais atrás, o De La Cruz, Gerson De La Cruz, né? Igor Jesus, desculpa. E põe só o Pedro lá na frente junto com o Bruno Henrique aberto aqui pelo lado esquerdo. O time não consegue jogar, por quê? Porque o Bragantino pressiona, marca, tenta rouba a pressão, joga no campo do Flamengo. O Tite demorou de novo, né? Nós perdemos uma Copa do Mundo contra a Bélgica, porque ele demorou 45 minutos para entender o jogo. Ele demorou 45 minutos para entender que o Bragantino pressionava todo mundo, jogava com os zagueiros na linha do meio campo. Né? O que você pode fazer? Mas no caso demorou 37, que foi quando o Igor Jesus saiu. Mas assim, ele demorou 45, porque se ele entra com o time correto, provavelmente o Bragantino não iria jogar dessa forma. Porque você tem 2 pontas de velocidade, quando você leva a sua defesa para jogar no meio campo, você está sujeito a bola nas costas. Como foi o gol do Flamengo no segundo tempo? Quais foram as principais chances? Como foram as principais chances do Flamengo no segundo tempo? Bola longa, por quê? Porque o time do Bragantino sobe todo, né? E você tem um espaço para você correr. Né? Aí faltou um pouquinho, né, de tato, 45 minutos para entender que o Natan, que é um jogador que tem suas limitações técnicas, né, tomou um cartão com 2 minutos de jogo. Ou seja, vem cá, Alan, De La Cruz, faz o seguinte, Bruno, quando eles pegarem na bola, você vai em diagonal nas costas do Natan. Vai em diagonal, ou se não, joga entre o zagueiro, né, e o Natan, você parte e faz um facão por cima, porque você vai receber a bola nas costas. Pronto, você joga o Bragantino lá para trás. Ele demorou 45 minutos para entender isso. Hoje ele fez uma coisa que não se faz. Ele tirou o Igor Jesus, o menino, né? Ele tirou o menino com 36 minutos e o menino estava mal. Mas por que ele não tirou o Gerson, que estava mal também? Por que ele não tirou outros jogadores? Uma das justificativas que a gente encontra é o cartão amarelo. Né? Ele e o Alan estavam amarelados. Então, os dois estavam jogando bem, né? O Alan perdido em campo porque não sabia para onde correr, porque não tem a estrutura tática, é mexida a todo instante, então você não tem conhecimento, porque um dia eu jogo com o Pulgar, outro dia eu jogo com o Igor, outro dia eu jogo com o De La Cruz, ou seja, você nunca sabe. E você nunca tem as suas referências nos momentos difíceis para, hoje eu estou com dificuldade, mas eu já sei que o Celso está ali, então eu vou tocar para o Celso. Né? Hoje, de novo, o Bragantino está me pressionando, eu vou tocar para trás para o Birner vai dar o chute e nós vamos sair. Então, o Flamengo não tem isso. Por quê? Vamos poupar. Beleza, vamos poupar, mas você tem que ter uma estrutura que ela seja repetida o tempo todo para criar referências na cabeça do jogador. E o Flamengo não tem isso. Né? E só para terminar, aí ele demora muito tempo para mexer e no final do jogo ele vai querer brigar com o árbitro. Ele vai querer discutir com o árbitro. Não, olha, tem o pênalti, olha, tem isso, tem aquilo. Peraí. Começa a olhar para o que está sendo feito, começa a olhar para o que você vem fazendo. Né? Eu acho que nós nos iludimos um pouco com o campeonato carioca, sabe? Aquela coisa de estrutura, os clássicos, aquelas coisas todas, porque agora nós estamos vendo uma outra realidade do Flamengo. A realidade do Flamengo em que os jogadores e o elenco que nós tantos falamos estão sendo testados e estão abaixo do rendimento. Eu não sou contra poupar, embora eu acho que o jogador de futebol precisa jogar, porque tem toda a estrutura, todo o treinamento, tem tudo para jogar. O jogador de futebol não pega ônibus, não acorda 6 horas da manhã. Não, ele recebe muito bem para jogar bola. E eu não consigo entender. Já fiz várias perguntas para os fisiologistas que participam dos programas aqui conosco, preparadores físicos, converso geralmente com os fisiologistas, preparadores físicos, para entender isso. Por que um jogador de futebol hoje profissional,
que chega às 7 horas da manhã no centro de treinamento, que tem todo o trabalho, toda a estrutura, e só sai 8 horas da noite, 7 horas da noite depois do treinamento, já suplementado, tudo bem. Você é atleta, você sabe, né? Um pouco, né? nem tanto. Suplementado. Eles não conseguem jogar 3 partidas seguidas. Essa é a profissão deles. Aí vem com essa história, não, é a ciência, concordo, respeito, mas a ciência também tem que fazer o time que entra jogar bem. Tem que fazer o time que entra repetir os movimentos para você criar estruturas e referências para você, quando tiver dificuldade de jogar. O Flamengo não tem isso. O Flamengo no segundo tempo jogou, pressionou, mas o Bragantino cansou. O Caixinha demorou para mexer. Quando mexe, ele não tem um jogador que segura a bola. Então o time batia e voltava, batia e voltava. A gente estava assistindo o jogo aqui, eu estava falando, ó, cansou, porque vai bater, vai voltar, vai bater, vai voltar, eles não conseguem segurar a bola. E ficou aquele ataque contra a defesa. Assim, eu particularmente acho que o trabalho do Tite nesse momento é muito abaixo daquilo que se esperava dele. O Caixinha até põe o Lucas Evangelista, que é um cara que tem esse tá muito tempo recurso, sem né? jogar, né? Então, está sem ritmo de jogo, muito tempo contundido. Mas fala, Berner. Sobre algumas das questões que o Zé levantou, várias delas, tem algumas que eu concordo e tem uma que eu discordo da troca, apesar de entender que para o jogador que saiu, para o Igor Jesus, era muito difícil. Eu concordo contigo que ele podia escolher entre o Igor Jesus e o Alain. Eu entendo porque ele não tira o Gerson. Porque tem uma coisa que você disse há muito tempo, e eu concordo contigo também sobre isso, em outros programas. Quando ele joga com o De La Cruz mais próximo do atacante, por mais que o De La Cruz tenha a característica para fazer isso, tendo o Gerson também, ou no caso se tivesse o Arrascaeta, eu acho que o De La Cruz tende a chegar, pelo espaço em que ele recebe a bola e pelo estilo de jogar o passe por baixo, a aproximação, chegar na frente da área para criar, ou entrar na área para finalizar, ou para conseguir uma tabela, eu acho para ele mais fácil, pode parecer contraditório, mas eu acho que no jogo é mais fácil que ele consiga isso, jogando como segundo jogador de meio de campo. Vindo de trás. O De La Cruz. Tem até um lance, Sim. Tem um lance que exemplifica isso, que é a bola no travessão. Está falando disso. Mostra que não tem o cacuete de atacante, né? Ele chega cara a cara com o Cleiton, tá só ele e o goleiro. Porque quando ele recebe a bola quando ele recebe a bola perto do atacante, primeiro é mais difícil ele receber a bola de frente. Né? Ele geralmente tem que girar. Quase sempre de costas. E ele, com cara de decisão rápida e de um primeiro arranque rápido com a bola, um drible que ele tem curto, quando ele pega a bola mais atrás, ele pode achar o passe para o jogador que está mais avançado, até para o pivô, para o Pedro, e aí tem o Gerson próximo, tem o Bruno Henrique próximo, ou seja, mesmo para esses jogadores, se ele tocar a bola, é mais fácil ele construir dentro da característica dele do que se ele jogar mais avançado. Porque as pessoas pensam, o jogador é mais técnico, tem mais drible, tem mais passe, melhor jogar perto da... Não, perto da área tem que jogar, para mim, quem tem drible, curto, principalmente, e quem tem finalização de qualidade de média distância. Esses caras fazem a diferença. O cara que nem o De La Cruz, que tem um pouco do drible e tem isso, ele é um cara muito mais de tomar decisão rápida e pensar o jogo. Você lembra quando... Desculpa, né, Thiago? Você lembra quando nós conversávamos no F90 sobre ele usar aquela palavra, eu preciso encontrar o equilíbrio. Ele só encontrou o equilíbrio quando o Gerson saiu. Sim. Porque ele não coloca o Gerson no banco. Porque hoje, se você analisar os 11 titulares do Flamengo, dentro daquilo que ele colocou, do lado direito, do lado esquerdo é o Cebolinha, do lado direito é o Luiz Araújo. Uhum. Os melhores jogos do Flamengo... Construtor na esquerda e o atacante em velocidade com o Pulgar, com o De La Cruz e o Arrascaeta ali na frente. O Arrascaeta está machucado, beleza, então você mantém uma estrutura de uma equipe. Manter uma estrutura de uma equipe. Mas ele nem isso ele consegue. E o Tite ele falou nos últimos jogos, né? Como ele sente falta do Arrascaeta, do Cebolinha. Mas não tem. Não adianta. Mas aí ele vai complicar mais ainda, porque ele não mantém a estrutura. Ele acaba esse jogo. Quem quer poupar, não acaba um jogo deixando de fazer substituição, como ele fez. Ele acaba o jogo, só fez 3 substituições. Sim. Então o problema também não é bem esse, duro, né? Não é exatamente esse. Você pode poupar, por exemplo, começando com a sua estrutura. Sim. Ele pôs, depois ele pôs o Luiz Araújo. Por que eu... Desculpa, né, professor, te interromper. Olha lá o De La Cruz no travessão. Daqui a pouco a gente vai ver o Eric Ramírez do outro lado. Em travessão, 1-1 no jogo também. Eu não sei se... Mas acho que a gente tem que falar isso, né? Acho que vale a pena. É como o Jorge Jesus jogava. Jorge Jesus colocava o time titular, poupava 3 jogadores, mas colocava o time titular, a estrutura. Como é que o Abel joga?
Nós estamos vendo o Veiga, não está jogando bem, mas o Abel não tira. Mantém uma estrutura de equipe, mantém o time para jogar. Talvez amanhã poupe. Sim, mas quando consegue o resultado, com 60, 65 minutos, o Abel começa a tirar Eles não poupam, eles dosam, né? É minutário. É diferente. Agora, vocês não acham, eu fui pensando, vendo a escalação do Flamengo, se a mudança ali do desenho com 4 jogadores no meio de campo não foi para dar uma resposta, professor, de mudar algo em relação ao que vinha sendo feito, mesmo depois da vitória contra o Amazonas, o Tite pressionado. Mas o problema é que com essa mudança ele não ficava com a bola. E ele reconheceu que não deu certo? Ele reconheceu, acho que tardiamente, né? Tardiamente, tudo bem, ele mexe no menino ainda no primeiro tempo, mas tardiamente em função do jogo inteiro. Eu acho que essa melhora também no segundo tempo, muito como falou o Zé, que o Bragantino também... Ele não conseguia segurar a bola. Não conseguia segurar mais. Isso deu uma camuflada, isso deu uma mascarada. A história, eu não ouvi a coletiva, o jogo acabou, a gente já veio para cá. Não, mas eu tenho certeza. Veremos. Na coletiva ele vai reclamar muito mais da história do pênalti, da possibilidade, ele vai supervalorizar esse crescimento no segundo tempo. Aliás, deixa eu aproveitar a deixa para daqui a pouco a gente vai ver o que disse o Bruno Spindel, o diretor executivo de futebol do Flamengo, desceu a lenha, declarações fortes, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, Celso. Mas nada disso vai apagar que está muito abaixo. O torcedor rubro-negro sabe, está muito abaixo, foi muito abaixo hoje, poderia até ter invertido essa situação, se ele mantém a estrutura como o Zé propõe, talvez tivesse uma impressão melhor desse jogo. Essa inversão aí de tentar algo novo para pior, você mexe quando tem alguma certeza de que vai ganhar com isso. Não pode ficar sem a bola um tempo inteiro do jogo. Eu tenho algumas convicções sobre o Tite. Primeiro, eu não acho que ele dá respostas. Eu não acho que ele tem essa preocupação de responder a alguma crítica mudando o time. Eu acho que ele é um cara de muitas convicções. Sejam essas as melhores para a equipe ou não. Mas ele não vai se deixar influenciar por conta de tá faltando isso, faltando aquilo, tal. Ele pode até ouvir e concordar em mudar. Faltando isso, faltando aquilo, o que você se refere? Vou dar um exemplo, uma coisa para mim que hoje... O Gabigol, por exemplo. Uma coisa, ainda não. Tem uma coisa hoje, por exemplo, que para mim já devia ter acontecido e hoje para mim foi errada não ter acontecido isso. O Matias Vinha não começar o jogo. Porque... quando se começa com o Ayrton Lucas ao invés do Vinha, a ideia é exatamente você ter mais chegada à frente. E o Ayrton Lucas é um jogador que até pode, com bastante liberdade, construir um pouco mais que o Vinha. Mas o Vinha é um jogador que tem mais qualidade no cruzamento. E vem numa sequência boa, né? É um jogador que vem se salvando nos últimos jogos. Mais qualidade no cruzamento, melhor na marcação, mais experiência para lidar com o momento de... ajudar o Flamengo a encontrar um jogo capaz de dar o time as vitórias que vão dar aos jogadores a confiança, que vão ajudar o treinador a encaixar suas ideias, porque, como o Tite gosta de dizer, é um processo, não é um lapso que muda tudo. E para quem fala tanto de equilíbrio, né? Então, o Vinha é mais equilíbrio. Agora, eu não sei, aí entra no que o Zé diz, eu não sei se tem uma coisa física. Provavelmente. Só essa explicação que eu vejo. Eu não sei nem se o Vinha vai terminar a temporada como titular, mas nesse momento ele está pedindo passagem e muito. Ele é o melhor jogador da posição para o Flamengo. Ele, na lateral esquerda, nesse momento, ele não tem uma concorrência à altura. Tá? Então, e com o Vinha ali, principalmente se você jogasse com o Bruno Henrique na esquerda, você tem um cara ainda que tem mais lógica atuar ali do que o Ayrton Lucas, até do ponto de vista do Tite. Quando ele coloca os dois volantes para pegar um pouco mais a marcação, para mim tem a ver com a escalação do Ayrton Lucas. Porque se você tem o Vinha que segura um pouco mais, você tem muito mais facilidade para jogar com um jogador que pega um pouco mais no meio, ou o Alan, ou o Igor, e ter o De La Cruz um pouco mais recuado como o segundo homem chegando. Né? Então você vai equilibrando o time de uma outra forma. Então, por isso, para mim, hoje, o Tite errou na escalação. Ficou claro. O primeiro tempo ficou claro que faltou criação no meio do campo. Eu ouvia muito ele falar, mas o time está bagunçado. Não, o time não está bagunçado.
O time é muito claro o que ele quer que cada jogador faça. Ele está organizado. O que não está é encaixado. É como se tivesse todas as peças do quebra-cabeça em cima de uma mesa, elas estão todas posicionadas, mas você não juntou as peças. Ele percebeu isso, tanto que a borda está no meio. Ele passa o primeiro tempo inteiro pedindo para o Ayrton Lucas fazer ali a dobradinha com o Bruno Henrique, que na verdade quem faz é o Vinha. Só que ele ficava pedindo para o Ayrton Lucas. E na redação a gente conversava também como o Gerson não rende ali aberto do lado direito. Não rende, não é a melhor posição dele. Na verdade tem vários desperdícios, né? A gente já falou do próprio De La Cruz. O De La Cruz, longe do gol, é desperdício. Aí a soma desses desperdícios ajuda a explicar por que esse time tem tanto potencial e não está entregando. Não é só cansaço, não é só desgaste, não são só as mexidas. Tem jogadores que ele não mexe, mas estão na posição errada, não estão tão confortáveis. Precisa ver isso. Bom, o torcedor rubro-negro reclamando muito dos lances de arbitragem, especialmente esses dois, né? A não expulsão do Luan Cândido, a não ida ao VAR no Luiz Araújo, num possível pênalti para o Flamengo. Daqui a pouco o Leonardo Gaciba chega no Sport Center para dar a sua visão do que aconteceu em Bragança Paulista. Segurar essa bomba. Se vai que é tua, Gaciba. E aí, olha só o que disse o Bruno Spindel sobre arbitragem no interior paulista. Ó, o que está acontecendo é um assinte. Jogo após jogo, a arbitragem vem prejudicando o Flamengo. Não consigo acreditar que não tenha uma coisa por trás. Presidente de clube falando que tem manipulação. Ganha quem grita mais alto? Todos os lances são contra o Flamengo. Quem grita mais, que tem roubo, assalto, é que vai ser beneficiado. Vamos ter que falar isso também? Já está falando. O que aconteceu aqui foi um absurdo. Se tivesse a expulsão no início do jogo, mudava totalmente o jogo. Teve o pênalti no Luiz Araújo, estamos sendo prejudicados jogo a jogo. E finalizando a irritação do Bruno Spindel, a gente vai ter que dizer que tem roubo também, que tem manipulação, que tem ordem de cima. Vamos ter que começar a falar isso para respeitarem o Flamengo? A CBF precisa esclarecer. Em direto ao Botafogo, ao John Textor, né, que se queixou muito. Edu. Só pra gente pontuar, é o lance esse aí do Luan Cândido. Eu acho que ele não assistiu o jogo, né? Porque se ele tivesse assistido o jogo e visto ou conversado, com o pessoal poderia ter explicado para ele, olha, teve uma falta do De La Cruz no Pedro Henrique na origem da jogada, então como a falta foi antes desse lance, você tem que cancelar, anular toda a jogada pós falta do De La Cruz, ou seja, não existe expulsão. Essa questão da crítica, eu já vou falar sobre o lance, é o que um colega meu chama de barraco preventivo. Por quê? No futebol brasileiro, quem grita constantemente mais costuma ter, não é sempre, mas costuma ter mais chances de não ver o árbitro no jogo seguinte errar de maneira grande contra a sua equipe, ou no mínimo em lances duvidosos do árbitro. Porque o futebol não é matemático, né? E se não faz efeito na arbitragem, pelo menos joga pra torcida. E tem a pressão. Sobre esse lance. Só para. Eu acho, pelo menos eu recebi uma informação aqui, a entrevista será, não sei, né, mas acho que vai ser isso. A entrevista vai ser concedida pelo Marcos Braz, Bruno Spindel, e o Tite não concederá a entrevista. E jogadores não falarão na zona. Justo hoje que ele tinha tanto a falar. Então, eu queria falar sobre futebol, queria ouvir o Tite falar sobre futebol, Agora, sobre como acertar a equipe, mas tudo bem. É claro, o torcedor do Flamengo quer ouvir o Tite. Nós estamos num país onde o Renato tirou os jogadores do banco, dizendo que o time está sendo prejudicado, porque um jogador que estava no banco de reservas, o time dele não criava nada, tinha sido expulso quando faltavam uns 3, 4, 5 minutos para o jogo acabar. O Diego Costa. E tinha um cara que não devia estar no campo. Mas tudo bem. Esse é futebol brasileiro, esse é o cenário, a CBF tem o apoio dos clubes, dos presidentes que votam na CBF, ou que não brigam muito com as suas federações estaduais, as federações estaduais da CBF, é o pacote do mundo dos cartolas. Depois as pessoas entendem por que eu defendo a SAF, não achando que a SAF é a coisa mais perfeita do mundo, mas é porque eu gostaria de ver um futebol sem cartolas. Agora... sobre o lance, que é o fundamental. Daqui a pouquinho o Gaciba vai falar especificamente sobre o lance. Já tá os dois lances, né? Aqui. Os dois lances. Os dois que... Agora, lendo ali a declaração do Spindel, professor, me lembra muito aquela reclamação do assistente do Abel Ferreira, que é o sistema contra nós.
Que foi antes do Palmeiras É o barraco ser campeão ano preventivo. passado, né? Do que acontece porque no a próximo jogo. reclamação, Mesmo tom, né? Há um sistema contra nós. a reclamação de hoje garante o teu Professor, resultado de amanhã. desculpa, é confirmado mesmo, é nota do oficial do clube. Ah, então, a reclamação... Marcos Braz e Bruno Espino que Eu já toco a bola para você, professor, dizendo o seguinte. Haja pressão em cima do próximo árbitro, que eu nem sei quem vai ser, do próximo jogo do Flamengo contra a equipe brasileira pelo Campeonato Nacional. Agora eu acho que algumas expressões estão muito banalizadas. Absurdo, roubo. Gaciba vai falar sobre os lances, mas aí não há absurdos nenhum, né, gente? Aí A gente vai ver já que outro voltou. lance também, o pênalti, suposto pênalti no Luiz Araújo. Então é muito barulho num dia que a gente tinha cobrado isso aqui, né? Um dia que a gente precisava falar mais de futebol, de como esse time foi escalado, de como esse time está se desenvolvendo ou não está se desenvolvendo, de como alguns jogadores estão sendo aproveitados ou não. E lá vamos nós aqui ficar falando de lances, alguns muito claros. O primeiro lance, para mim, é até mais claro que o segundo. Ó, Né? olha na lupa lá, professor. Ele começa a agarrar fora, né? Mas se houver falta, importa Essa onde acaba- ela acontece, não onde ela começa. Acaba dentro. Esse é um pênalti. O Flamengo reclama principalmente que não houve nem a atuação do VAR. Né? O Tite ficou doido ali no final do jogo. Vou esperar o Gaciba opinar. Agora, eu fico pensando, por que haveria um sistema, um esquema contra o Flamengo? E não é um esquema só, né? É o esquema que o Botafogo acusa contra si, é o esquema que o Abel já falou que era contra ele, que aliás é o atual bicampeão brasileiro, é um esquema contra o Flamengo. Haja esquema, né? Quer dizer, o campeonato tem 20 times, já detectamos 3 esquemas. Um empurra o esquema pro colo do outro. Parece aquela brincadeira da batata quente. Eu fico pensando como que essas pessoas viveriam nos anos 80, 70, 90. Os campeonatos decididos por um jogo, os tempo lances do muito veto dos mais... árbitros. Olha, hoje não tá bom, mas perto do que era. E um outro detalhe, cada um puxando para si, acusando um esquema do outro, e eu não vejo ninguém preocupado com a melhora da arbitragem em geral. Esquece. Que é o que falta, né? Esquece. É o que falta. Vocês vão falar, tem que profissionalizar a arbitragem, ninguém explica como. Ninguém, por exemplo, ninguém dá uma ideia, por exemplo, de pegar uma faculdade de educação física ou desenvolver um curso, quem sabe trazendo um Pierluigi Collina, um árbitro de fora muito experiente, mas definindo critérios. Pegar no começo da temporada, Zé, a CBF, vai lá no seu site, né? Porque os árbitros, os cursos de arbitragem, eles têm lances que mostram como eles devem agir em cada lance. Vai lá no começo do ano, CBF. Os clubes podem pedir isso. Se eu pedir, eu peço isso. Só uma coisa, eu peço isso desde que comecei a trabalhar com isso daqui. Vai à CBF no começo do ano, coloca no seu site assim, vários lances, faz uma cartilha. Toda vez que o jogador puxar por trás da camisa do outro e tiver sido driblado, é cartão amarelo. Ou não é cartão amarelo. Toda vez que alguém deixar o cotovelo e botar em tal região do corpo, é cartão vermelho ou não é cartão vermelho. Aí a gente tem os critérios. A partir dos critérios, a gente pode opinar sobre os lances com menos subjetividade. Muitos lances vão continuar sendo subjetivos, mas a maioria deles não será. E mesmo esses se aproximarão de algum critério. Vou dar um exemplo. O Gaciba vai falar daqui a pouquinho do lance da expulsão. Se um jogador corre atrás do outro e há um tropeção, sem intenção, é para ser marcada a falta ou não é para ser marcada a falta? Então, vamos esperar o Gaciba chegar, mas assim, a CBF não faz isso e não tem ninguém melhor do que o Bruno Spindel, do que a diretoria do Flamengo, que tem muita força, dos clubes, né? Para fazer essa cartilha de referência para a torcida, para nós, para os jogadores, para os treinadores e para eles mesmos verem. Porque você vai pegar uma situação e falar assim, olha a cartilha da CBF o que manda. Esse tipo de lance que não interessa é isso. assim que marca. Mas parece que não E interessa até é isso. ruim para quem tem alguma razão. Desculpa, Zé. Né? Alguma razão. Se o Flamengo tem alguma razão no segundo lance, que eu acho até antecipando, acho até que tem no segundo lance e não tem no primeiro. Mas coloca tudo no mesmo balaio, sabe? Aí você, em vez de enfatizar a razão que você tem, você acaba diluindo a sua razão. E aí fala do Botafogo como se o Botafogo agora fosse líder do campeonato porque foi beneficiado pela arbitragem. Não é, né? Não, Mas você acha que foi pênalti ali? O segundo? É. Eu acho que sim. Eu também acho que Eu foi. acho que sim. Acho Vamos que foi ver, pênalti já o no- Gaciba. No Luiz Araújo. E que não é garantia de gol, né? Tem isso também, né? Mas tem que ir pro VAR, Zé. Não tô dizendo isso. Tô só- falando que foi pênalti. Ali pra mim foi pênalti, não precisa nem ir pro VAR. Pra mim foi pênalti. Porque Claro. o erro é duplo, né? Porque se o árbitro não dá e o VAR não chama, já são dois errando. Então, Pra VAR mim é chama pênalti. até assim, por qualquer coisa aqui.
Pois é. Tudo o VAR chama. Pois é, pessoal, o Flamengo que conseguiu aí um empate fora de casa contra o Bragantino, né? O jogo saiu 1-1. O Flamengo que saiu perdendo por 1-0 e no segundo tempo teve algumas chances. No segundo tempo o Flamengo voltou melhor, jogou melhor. No segundo tempo, digamos que o Flamengo jogou muito mais do que o Bragantino, tanto que teve algumas chances boas, né? Teve um contra o Dela Cruz, pegou na trave. Teve uma do Bruno Henrique também, que o goleiro fez uma baita defesa. E logo em seguida, depois o Bruno Henrique conseguiu fazer o gol de empate. Se você for ver, olhando pela ótica aí do futebol, olhando direitinho, a gente sabe que o Bragantino é um time muito forte, então o empate contra eles, na casa deles, né? O Flamengo jogando fora de casa, o empate ele não é ruim, né? Até mesmo pelo momento que o Flamengo está passando, né? Digamos, não um momento ruim, mas fazendo resultados a qual a torcida não se agrada, né? Então a torcida está cobrando bastante, né? Se você for ver nos últimos jogos, teve empate fora de casa, teve derrota em casa. Aí pela Copa do Brasil teve uma vitória minúscula de 1-0, a qual o Flamengo merecia, né? Precisaria fazer mais gols, seria bom, né? Seria bom convencer, né? O famoso que nem eu falo, né? Vencer e convencer. E teve agora esse empate fora de casa por 1-1. Se você for ver, o melhor resultado que o Flamengo teve, né, foi a vitória em casa e esse agora o empate fora de casa. A gente sabe que sair perdendo não é fácil, você correr atrás do prejuízo, o outro time dá uma segurada. E teve uma polêmica também, na qual teve um lance quase no finalzinho do jogo, um lance que não foi marcado, né, um pênalti, nem foi revisado, nem foi analisado. Isso aí o treinador e o seu auxiliar técnico sofreram o cartão amarelo por reclamar demais sobre esse lance. Na minha opinião, e também como foi falado, a profissional de arbitragem da transmissão, o árbitro sim deveria ter analisado, o quarto árbitro deveria ter chamado o árbitro para ele analisar o VAR e ver o lance, né? Tudo indica que pode ter sido um pênalti não marcado para o Flamengo, que seria, provavelmente, se o Pedro convertesse, seria o gol da vitória. Sairia 2-1 o Flamengo sairia com 3 pontos. Mas essa é coisa de jogo, né? Tem que aproveitar também as outras oportunidades que teve e não aproveitou, na qual aquela que o Dela Cruz, infelizmente, acertou a trave, né? Saiu do seu campo. Mas, deixando a deixa aqui pro Dela Cruz, o cara joga demais, né? Dela Cruz é um motor desse Flamengo. Dela Cruz joga demais, tem visão de jogo, é um cara que vai pra cima, é um cara que não se esconde. Uma hora você vê o Dela Cruz do outro lado do campo, outra hora você vê o Dela Cruz desse lado de cá do campo, e você vê que é o cara que não para, ele não se esconde do jogo. O jogo pode estar ruim, né? A torcida pode não estar gostando, mas ele não se esconde do jogo, ele vai pra cima, ele chuta. Você vê que ele pegou uma bola no meio campo, né? E chutou, viu que o goleiro estava adiantado, chutou, né? E o goleiro fez a defesa, mas joga demais mesmo. O passe que ele dá pro Bruno Henrique é sensacional. O cara joga muito mesmo. Então, pessoal, deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que vocês acham a respeito sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!